Olá, tudo bom? Meu nome é Andréia Modesto, esse é um canal de astrologia. Se você estiver passando por aqui pela primeira vez, por favor, se inscreva se gostar do conteúdo. E aqui você precisa assistir aos vídeos e de vez em quando, de vez em sempre, dar uma olhadinha no postagens ou comunidades, onde eu coloco uma parte por escrito. Eu gosto de trabalhar também escrevendo, eu sou obrigada a escrever para o meu site, para Veja São Paulo, e eu acabo dividindo com vocês alguns textos específicos, exclusivos do YouTube e outros que eu também publico no meu site, na Veja São Paulo. Eu queria conversar com vocês, eu vou dividir o Quiron em mais de uma gravação, mas antes disso, como teremos a lua cheia em Virgem, que é inesgotável esse dia 7 de março, eu queria gravar algumas coisas sobre essa lua em Virgem que eu esqueci de colocar na gravação anterior. Virgem é um signo de purificação, é um signo que vai pedir cuidados com a saúde. E uma das possibilidades da tradução da lua em Virgem, seja ou não uma lua cheia, na lua cheia do dia 7 ela está enorme, né? Poderosa, superlua, muito próxima da Terra, é você se libertar de vícios e tendências, atividades, hábitos que possam ser nocivos para você. E aí vai de cada um, porque tem gente que para de fumar radicalmente da noite para o dia, tem gente que para de fumar tirando a cada mês um cigarro e no final de X meses, às vezes 2 anos, conseguiu parar de fumar. Tem gente que começa a fazer dieta radicalmente da noite para o dia e funciona dessa maneira. A partir de hoje, eu vou cuidar de mim e vou separar o trigo do joio, não vou comer tranqueira. Vai de cada um. O processo virginiano seria um processo mais lento, seria um processo menos agressivo, menos brusco, seria um processo de ir eliminando aos poucos, por exemplo, o pessoal que precisa deixar de comer açúcar branco, que é um grande veneno, os médicos todos são unânimes em dizer isso. Então, vai substituindo pelo açúcar da fruta, que para quem tem diabetes ainda não é o ideal, mas vai fazendo um processo gradual até poder tirar o açúcar de vez. Então, era isso que eu queria finalizar, porque estava escrito no meu rascunho, mas eu pulei na gravação anterior. Sobre Quiron, a gente vai ter que refletir bastante como Quiron foi reconhecido em 1977. É muito jovem a tradução, é muito recente a tradução, é muito recente a tomada de consciência que vem num período, que acontece dentro de um período onde a questão da saúde mental, da saúde física, do poder de cura de cada um de nós está em evidência. A capacidade de curar a si próprio, a capacidade de se ajudar com a homeopatia, com a antroposofia, com a medicina chinesa, com a Ayurveda em paralelo ou não com a medicina tradicional, a capacidade de trabalhar com as imagens que curam. Tem um livro que eu recomendo, trabalhar com a meditação, trabalhar com a postura, a ciência começando a dar espaço verdadeiro para fazer pesquisas por curas, pelos processos de cura que a ciência não entendeu, quer saber o poder do pensamento sobre o corpo. Então, o Quiron está diretamente relacionado a esse processo de cura, essa tomada de consciência de que nós temos o poder de curar os nossos próprios males. Embora o Quiron não fosse capaz de se curar da ferida
na coxa, na perna, no fêmur, que ele recebeu da flecha envenenada pelo veneno, da flecha envenenada pelo veneno da flecha de Hércules, de Heracles, que era seu melhor amigo e que depois que matou a Hidra de Lerna, que era um monstro marinho de não sei quantas cabeças, ele guardou o veneno e esse veneno não tinha como você se salvar dele. Acontece que Quiron era imortal, e é isso que eu vou explicar um pouquinho para vocês, e talvez a gente consiga fazer algumas traduções, mas eu deixei as traduções para o próximo vídeo, as interpretações maiores para o próximo vídeo. É o seguinte, Quiron era irmão de Zeus. Ele é imortal, ele é um deus, ele não é um herói. A palavra herói para os gregos significa metade homem normal, metade mortal, metade divino, porque o herói nasce da conjugação, do cruzamento, do sexo, da união sexual entre um deus e um mortal ou uma mortal. Zeus foi o pai de muitos heróis. E o herói grego, ele tem uma trajetória que o Quiron tem. Aí é que a coisa começa a ficar mais complexa e mais bonita. Porque o herói grego, e isso vai aparecer em Édipo e vai aparecer em muitas outras histórias, ele vai ser rejeitado pelos pais e abandonado pelos pais. E nessa busca de identidade e de paternidade e maternidade, porque ele não sabe de onde ele vem, ele desconhece suas origens. E ele sai, como Édipo sai. Édipo é muito maior do que a tradução que o Freud fez. O Freud pegou uma questão de Édipo e explorou, mas Édipo é muito, muito, muito maior em termos de interpretações filosóficas do que o que a gente conhece. O herói grego, ele é rejeitado e abandonado pelos pais, e ele vai ser encontrado por alguém que vai cuidar dele até que num determinado momento ele resolve ir para o mundo para tentar se descobrir, ou para tentar fugir de um desígnio, tentar fugir de uma profecia feita para ele naquele lugar. E, na verdade, ele está servindo aos deuses, enquanto ele procura por ele próprio. Existe um livro do James Hillman, existe um livro, o livro do Hillman, que infelizmente já é falecido, chama-se O Código do Ser, que não tem nada a ver com o Código da Vinci. É um livro que fala, ele tenta e consegue brilhantemente. A proposta do Hillman é: independente das influências da geração, independentemente também das influências de pai e mãe, tem algo que é só seu. E é nisso que ele trabalha. E o herói grego, ele vai, na trajetória dele, descobrir que a única maternidade e paternidade possíveis são divinas. Então, assim, não tem nada a ver com constelação familiar, é antes de Cristo. Então, o que eu estou tentando trazer para vocês, porque quando a gente usa planetas e mitos gregos, a gente está antes, é pré-cristão. E quando você identifica em mitos cristãos muito do que você já leu sobre Roma ou sobre Grécia, é porque a igreja usou essa tradição e repaginou e passou de uma outra maneira. É mais ou menos isso.
É mais ou menos isso, não. É isso. Quiron não é um herói grego tradicional, porque o herói grego tradicional é metade mortal, metade divino. Mas ele é rejeitado pela mãe dele, que era uma ninfa. Cronos, ele é filho de Cronos, como Zeus, como Júpiter é filho de Cronos, filho de Saturno. E ele é imortal. E ele é um centauro completamente diferente dos outros. E por que ele nasceu centauro? Né? Tem que explicar isso também. Porque no momento em que Cronos estava se apoderando, tinha conseguido seduzir a ninfa dos oceanos, uma das ninfas dos oceanos, a esposa dele, Rhea, apareceu. E para ele confundir a esposa, ele era casado com Rhea, que era sua irmã. Ele se transforma num cavalo e nasce uma criança que é metade cavalo, metade homem. Então, nem a origem do Quiron é a origem tradicional dos centauros. Porque o cavalo, que é o pai do Quiron, é um titã, é Cronos, o pai de Zeus, são irmãos. E aí o que vai acontecer? Quando a mãe vê a criatura que ela tinha gerado, que era metade homem, metade cavalo, ela fica horrorizada e abandona, né? Hefesto também foi abandonado por Hera, Juno. Tem o que não falta na Grécia é abandono de filho e os deuses rejeitando as deformidades das crianças que eles geravam. O Quiron é abandonado e é encontrado por Apolo. Eu passei para vocês que ele tinha sido tutor de Apolo. Pode apagar. Não é verdade. Ele é encontrado por Apolo, que pede ajuda a Atenas, a Atena, e educa o Quiron. E o Quiron, na verdade, vai ser tutor, mentor, professor do filho de Apolo, Asclépios. O garoto é encontrado, o garoto não, o centauro é encontrado por Apolo, por Atena, não, encontrado por Apolo. Apolo põe o centauro debaixo do braço, pede ajuda para Atena e diz: vamos educá-lo. E ele recebe uma educação exímia, não só da medicina, mas também das artes, da música, das leis, enfim, ele é o centauro civilizado. E tem uma coisa curiosa no Quiron, na história do Quiron, porque Hércules, que é o desastrado, esse é um grande herói. Hércules era considerado o maior herói. Na Grécia, Heracles. Não tem ninguém maior do que ele, não existe nenhum herói maior do que ele. E ele é metade mortal e metade divino, a ponto dos deuses invejarem Heracles, e ele vai ser punido por isso, mas isso não interessa aqui, essa questão não interessa aqui. Quiron tinha até o dom da profecia, que Prometeu também tem. O que é interessante é que essa flecha que mata o Quiron vem de Heracles, que era o melhor amigo dele, que é o oposto do que você lê sobre o Quiron, porque o Quiron é criado por Apolo e por Atena, o centauro civilizado, não existe uma sílaba em relação a
a nenhum tipo de defeito que o centauro pudesse ter. Inclusive, nas pesquisas que eu fiz, eu não tive tempo, mas eles dizem que ele é sempre representado com a parte humana bem longa, para deixar claro que ele era muito mais sábio do que instinto, né? Que seria a parte do centauro. E que muitas vezes ele é representado também com uma veste, uma veste para cobrir a parte do animal, de tão sábio e reverenciado que ele era. O que é interessante, porque essa hidra que o Hércules matou, ele guarda o veneno, porque ele sabe que todas as flechas dele, se ele usar o veneno da hidra de Lerna, se raspar no sujeito, já acabou com ele. E essa agressividade de Heracles tornou-o o maior herói grego, porque ele colocava arianamente, que Hércules e Heracles a gente usa para falar de Ares, porque é pura força física. Não existe um defeito atribuído a Quiron. Agora, Heracles, na hora que você começa a estudar, embora ele tivesse uma generosidade, tivesse pronto para salvar quem precisasse ser salvo, ele é desastrado. E é só força física, tipo assim, vai lá e mata o leão na unha, e é o que ele faz com o leão de Nemeia. Chega uma hora que ele diz, não tem arma que vai me ajudar, eu vou pegar esse leão na unha, arianamente falando. Eu li duas interpretações, uma eu não consegui confirmar, que como o Quiron era também farmacêutico e conhecedor de tudo que pode existir sobre medicina, sobre alquimia, acho que na Grécia a alquimia não existia. A alquimia me passa, mas pode ser que talvez sim. A alquimia me passa mais Idade Média. Ele ajudou o Hércules, ele preparou o veneno para que Hércules, quer dizer, o veneno veio da cabeça da Hidra, mas ele ajudou o Hércules a preparar e mergulhar as suas flechas ali. Eu não consegui, eu encontrei isso num vídeo, mas eu não encontrei isso, pesquisei e cansei, não encontrei nenhuma fonte se isso realmente aparece em algum texto. Mas não importa tanto, eu acho que tem uma outra tradução que eu também não gostei, que o Heracles e o Quiron, exatamente por serem tão diferentes, essa amizade seria uma amizade quase que impossível. Então, um dos dois precisaria ferir, teria que existir algum tipo de ferida para trazer à tona a diferença entre os dois. Não sei. O que é importante nisso tudo para vocês é o seguinte: Quiron me parece muito mais associado a Sagitário, a Zeus, a Júpiter, do que a Virgem, mesmo tendo, porque Sagitário também é um signo da medicina. Eu tenho trocentos clientes meus sagitarianos que não foram para o direito, nem para comércio exterior, que não são tradutores, que são médicos, que estudam muito, 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 muito. Os signos da medicina, pelo menos daquilo que eu tenho no meu consultório, Virgem e Peixes, obviamente, é o primeiro eixo, Escorpião, Câncer, Sagitário. Depois, lógico que você pode ter um médico leonino, um médico ariano, um cirurgião ariano, enfim. Mas Sagitário também é um signo de medicina.
E o que é interessante no Quirón em Áries é porque ele está no signo associado a Hércules e a Héracles, se a gente faz uma astrologia mitológica. Ele está nesse signo, no signo de Héracles, no signo de Áries, no signo do maior herói amado pela Grécia inteira, a ponto de deixar os deuses com inveja, porque os homens reverenciavam tanto Héracles que Zeus fica contaminado por um tititi de fofoquinha de deuses menores e pune. Héracles passa um tempo completamente louco. Isso é interessante da gente abordar muito, porque Quirón em Áries pode ceder espaço não para força bruta, mas para uma postura mais... Porque o tempo todo você encontra, é muito redundante o que a gente encontra sobre Quirón, o sábio, o curador ferido e bababá. E sempre numa posição muito alta, muito elevada. E talvez sempre superior, porque ele era superior a qualquer outro centauro. Os centauros eram selvagens em todos os sentidos, bêbados, faziam orgias. Talvez Quirón em Áries, uma das traduções possíveis, seja aceitar aquilo que é mais físico, aquilo que é mais instintivo. Essa é uma tradução que eu estou tentando fazer. É muito recente, 1977, não fez 50 anos ainda. Quirón em Áries talvez possa ser uma posição de aceitar o que é instintivo, o que é impulsivo, e trazer isso, trazer para a sabedoria do viver, porque tem horas que você tem ou que chutar o balde, ou que chutar a porta, sem ter muita certeza do que vai acontecer. Então, essa é uma possível tradução para Quirón em Áries. Isso teria sido reprimido, isso teria sido negado, mas essa é a possibilidade de você tomar consciência e trazer esse lado instintivo. Não ficar na construção de uma personalidade apenas culta, não por aí. Uma outra questão, deixa eu pensar que eu já me perdi de novo, é isso? Estou pensando. Essa eu acho que é a questão principal e aí todos os aspectos para Quirón em Áries, todos os aspectos formados por Marte em relação a Quirón, não Plutão, porque Plutão, se entrar com a corregência, aí vai ser um balaio de gatos, porque Plutão está no fundo da Terra, com a mulher dele, quieto, né? Trabalha só com Marte, porque Marte é a expressão. Héracles não tem nada a ver com Plutão, não tem nada a ver com Hades, não traz a corregência. Posso usar Plutão também? Não, é Marte. Todos os aspectos formados entre Marte e esse Quirón em Áries, no seu mapa, se você tem Quirón em Áries, são extremamente importantes, além da análise se você tem Quirón em Áries, que é desse Quirón que eu estou falando, aonde que está o seu Marte? Aonde que está o seu Marte? Se o seu planeta Marte, no seu mapa de nascimento, não forma aspecto com Quirón, tá tudo bem. Se forma, dá relevância. Se não forma, aonde que ele está? E tentar fazer uma conjugação
de como que você vibra esse Quiron em Áries, que pode trazer a necessidade de você puxar o lado mais instintivo, o lado mais impetuoso. Não existe para Quiron, não existe competitividade. Ele era único, 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 grande professor. Como Sagitário é um grande professor, Virgem também é um grande professor. Tem, né? Saturno também é um grande professor. Mas ele tem um Virgem, eu acabei de fazer a leitura da Lua em Virgem. Lógico que você pode ter um virginiano com ascendente Sagitário, com a Lua em Sagitário, com o Sol na casa 9, que é a casa de Sagitário, e aí muda a interpretação, com Júpiter em quadratura com o Sol, com Júpiter no meio do céu, e aí muda tudo. Mas, a princípio, Virgem põe a mão na massa. Não, e é muito da prática, de aprender na prática. Tem muito virginiano autodidata, até porque ele não confia nem nos livros que ele lê, nem no professor, né? Então ele vai lá e testa para ver se é isso mesmo. Vamos ver se é isso mesmo. E nisso que ele está testando, ele descobre outras coisas. E a educação do Quiron não é isso. Não é isso. Apolo é tudo, né? E Apolo dá para ele o seu próprio filho para ele educar. Então vem de cima. E o que vem de cima é de Zeus, é olímpico, né? Quiron é um centauro e ele é olímpico. Ele é irmão de Zeus. Ele não é mundano. Ele não se ocupa, ele não é Mercúrio. É outro patamar. Eu acho que a questão da ferida do Quiron, que é um mito belíssimo, porque como ele era imortal, ele se oferece para trocar de lugar com Prometeu, porque ele sabe que na primeira investida da águia que devora o fígado de Prometeu, ele morre. E ele precisa morrer para se livrar da dor. E se transforma na constelação de Sagitário como presente de Zeus, como presente de Júpiter. Júpiter topa fazer essa troca. Quiron entra no lugar de Prometeu, oferece a sua imortalidade, abre mão disso. Não quero mais ser imortal. E troca porque Zeus precisa dessa troca, porque Prometeu é aquele que sabe de qual união, de qual transa vai nascer o filho que pode destronar Zeus. Então, Zeus precisa barganhar com Prometeu, tirar ele desse suplício, e o Quiron se oferece. E a constelação de Sagitário é um presente, é uma maneira de Zeus retribuir ao seu irmão Quiron o sacrifício que ele fez e tudo que ele ofereceu dentro da mitologia. Então você tem um dado de sacrifício também, que não é explorado. É engraçado isso, não é explorado. Tem algumas características de Quiron que não são exploradas. O fato dele ser superior, o fato dele ser super, ultra, mega educado, educado no sentido não de boas maneiras, educado no sentido de um conhecimento perfeito por Apolo. Eu li um texto que dizia que Apolo chama Ártemis e Atena, mas na maioria dos textos eu li Apolo e Atena. Não, o mito do sacrifício não é colocado, não é explorado, fica o mito da ferida. Ok, ok, até acho que faz sentido porque traz dessa figura tão poderosa e tão luminosa a sombra, a dor, a dor, a sombra e a impossibilidade, a incapacidade de curar a si próprio. Para mim tem um dado de redenção do Quiron. Porque
um Deus com D maiúsculo jamais vai passar por uma coisa parecida. Ele topa a mortalidade, ele precisa ser mortal, ele precisa. Ele sai assim da luz, 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 o top do top do top, para um cara ferido, para uma figura ferida, com muita dor, e para ele a imortalidade e a herança divina não faz sentido. É um dos mitos mais ricos, mais curtos. Tem os filhos de Quiron, bababá, bababá, mas a imagem dele, eu pesquisei muito, 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 muito. E, na verdade, a gente chega uma hora que você não encontra mais sobre ele próprio. Mas, enfim, daí a importância do que eu vou trazer para vocês no próximo vídeo, que é a conjunção de Júpiter em Áries, com Quiron em Áries, porque a gente vai ter um signo do elemento fogo, o signo associado a Héracles ou Hércules na astrologia mitológica, e Júpiter, que é Zeus, em conjunção com Quiron. É belíssimo, é belíssima. Enfim, talvez, eu sei que existe um asteroide chamado Apolo, porque os asteroides têm todos os nomes. Aliás, eu estou falando uma coisa que, na verdade, eu preciso checar, mas eu tenho quase certeza, porque asteroide é o que não falta. As tabelas de asteroides são muito grandes, são enormes, e tem tudo. Tem Eros, tem Cupido, tem Ártemis, tem Diana. Eu vou ver, talvez pesquisar o asteroide Apolo, eu vou confirmar e trago no próximo vídeo, seja interessante, para você trabalhar Apolo e o seu Quiron, já que Apolo é o pai de Quiron. Tá bom? Super obrigada.